E aí, Tudo Marcão? certo, meu irmão? Tudo certo, querido? Tudo tranquilo? Tudo certo. Bom te ter aí com nós. Ainda mais com aquela foto linda lá atrás, cara. Olha, claro, tirando tu ali, né? O resto, assim. Opa! Cara, é um prazer aí estar com vocês nessa noite, nessa A gente, live aí, Papo Jovem aí, muito bom. Eu espero que seja aí um momento edificante para todos nós aí. amém, coisa boa. Não, E aí, cara, não se como é preocupa que. não te preocupa que não vai passar de 2 horas, tá? Pode deixar o pessoal Tranquilo, bem tranquilo, tranquilo, a tá? gente tá acostumado, a gente tá acostumado. Todos os três Eu aí. acho que, no meu ver, eu acho que eu sou o mais rápido ali entre os três, mais ou menos. Geralmente Geralmente, assim, quem prega é eu, o Renan e o pastor, né? E eu acho que eu sou o mais rápido deles, né? Às vezes também Aham. eu vou mais, assim, né? Mas a gente tá tranquilo, a gente gosta. E aí, como é que são as coisas por aí? Então, cara, estamos bem, né? Se adaptando a essa nova. Eu sempre falo isso, mas é a real, né? Nós estamos se adaptando a essa nova realidade que estamos vivendo, esses novos dias, né? Mas tá tudo certo, assim, na medida do possível, o cara vai, né, tomando aquelas medidas de precauções devidas ali, né, e tal. Mas tá tudo tranquilo, tudo tranquilo. E tu em Tem casa? uma pergunta só em casa. Só- Como é que é mercado, casa, casa, mercado, e é assim que a gente faz. É assim, né, não adianta. Cara, e viu? É bem tranquilo, né? Dinâmica ali, tá? Tudo certo. Daí na hora que eu for te chamar de novo, eu vou estar aqui, mas eu não vou ficar aparecendo daí. Qualquer coisinha só pra ver ali se tá rolando bem e tal. Qualquer coisinha tu pode me Tá. chamar aí, tá tranquilo. Eu acredito que depois do amém e da tua oração, daí a gente toca a Uh, ficha. Tá, mano? Beleza. Valeu. Tranquilo. Até daqui a pouco aí. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Oi, Tênis, tudo bem? Bom, bom tê-la conosco. Ah, agora a gente só. Deixa eu ver aqui. Vou chamar mais uma pessoa aqui para nós ir trocando uma ideia. Tá ali, meu velho, E aí, meu beleza? irmão? Tudo certo, Tudo queridão? tranquilo? Tudo jóia, Beleza. graças a Deus. Bom te ver. Pô, bom tá aí com a galera, né? Mesmo que online, mesmo que virtual. Tamo junto, né? Tamo E junto. vamos nessa. E Como aí, é já que vai essa voltaram? força? Tudo certo, cara. Tudo tranquilo. Já voltaram aí algumas atividades tuas, profissionais? Já algumas coisas já. As últimas 2 semanas aí eu tive que resolver algumas correrias aí do trabalho. Tá retornando, obviamente que o fórum permanece fechado e a gente ainda tem algumas dificuldades, mas eu espero que agora em maio restabeleça aí a normalidade no serviço. Não tem como, né, meu? Não tem, né? Não tem como parar, né? E seguimos nessa daí agora, aguardando a normalidade das coisas, né? Aos poucos a reabertura do comércio e que siga, né, o restabelecimento dos Sim, serviços. sim, sim. Claro que Cara, com todas as medidas de segurança, né? de segurança, né, ali, né? É, Sim, eles estão liberando a construção civil já aqui em Porto Alegre, eles estão liberando o comércio mais, eles, claro, com algumas medidas, né, que nem tu falou, mas tá sim, voltando, assim, né, a se normalizar. Pelo que a Richelle falou com o irmão dela, que tá no Rio de Janeiro lá, falou que o Rio Grande do Sul é um dos únicos estados que está fazendo isso. Que os outros sim. estão continuando na mesma, assim, bem É, parado, trancado, né? Ah, sim, sim. foi, Com exceção, se não me falha a memória, de Santa Catarina, né? Que eu acho que Santa Catarina é mais pra cá, né, na isso verdade. Uhum. tá mais. A Santa Catarina eu acho que tá até bem mais que nós, assim, na questão de liberação e tudo mais.
É na Mas, pegada assim da Richelle ali, que é a escola, cara. É, mas aí nós ouvimos falar em mais um mês, 2 meses e vai tranquilo, mano. cara, Tá é o que ligado? mais ou menos está se projetando, né, para as escolas, porque é um ponto de aglomeração, né? Mas, cara, não sei como é que isso vai se proceder, se a gente vai ter um ano letivo perdido, como isso vai acontecer. É realmente uma situação bem inédita, né, na história humana. A gente vem cada vez mais se convencendo Aí disso, né? a Carol e o pastor perguntaram se só nós estamos certo, né? Vá, pastor. Carol, não sei. Não sei. Não sei te dizer. Difícil. É difícil te dizer se nós, tanto Rio Grande do Sul como Santa Catarina, que o Renan falou ali, estamos certos, né? E os outros, Sim. tá difícil, tá difícil. Né? Não, é algo que é difícil tu prever, né? Qualquer coisa nesse sentido. Não, foi o pastor, né? Uma coisa totalmente nova. Mas a verdade é que as recomendações de quarentena, elas têm ficado cada vez, pelo menos por parte da OMS, elas têm ficado cada vez mais severas, ao ponto que Uhum. a última afirmativa da OMS foi que a quarentena deveria durar até final de 2021. Cara, é impossível na questão da Não, vida humana. A gente mudaria completamente o funcionamento da sociedade, e os impactos disso são pobreza extrema, ou a gente acha um jeito de funcionar da maneira mais segura possível. mas Mas, óbvio, a gente pode estar completamente errado, eles podem estar completamente certo, eles podem estar completamente errado, a gente pode e estar nós, é. completamente certo. É algo que não tem ninguém que está conseguindo bater o martelo agora e dizer, bah, é isso, é aquilo. Que a E eu gente, acho que como isso nos cristão, deixa mais também, né? Não sabe, não ter uma certeza, né? Ainda mais nós, como nós falamos, o povo da esperança, nós temos uma certeza e aquilo que nós temos dúvidas, nós vamos para a palavra de Deus e temos a certeza daquilo, né? Ah, exato. é difícil, a gente fica para lá, para cá, nem tanto, nem nada também, né? Mas é Sim. complicado. Mano, eu quero te fazer É, uma pergunta. E depois aí tu pode orar para nós. Qual é a tua expectativa de voltar a se reunir como igreja? O que que tu tá pensando assim, cara, bah, quando eu voltar, eu sei lá, tá, não vou abraçar de primeira, mano, sei, né? Mas, bah, eu quero voltar, quero estar junto, quero conversar, quero tomar café, quero falar besteira, quero falar de futebol, quero falar de sei lá. Qual é a tua expectativa de voltarmos a nos reunir? Né? E qual é a tua expectativa futura também, depois que nós voltarmos a nos reunir como igreja, nessa pegada assim, uma coisa mais futurística e uma um pouco menos assim. sim. O que você está Cara, pensando minha mão nesse chega a estar sentido? aqui assim, ó, só de pensar em voltar, cara, a se reunir, porque tá muito difícil, cara. Acho que a primeira coisa que eu quero fazer é passar aquele café top do Espaço Jovem, botar ali, servir todo mundo de café, meu, e vamos bater um papo legal se vendo. Eu sei que não podendo ainda se tocar e se abraçar, porque a gente vai ter que ter consciência quando voltar de que não vai estar controlado e que isso ainda vai ter impacto na nossa maneira de conviver, né, e de se abraçar e de ter contato. Mas, cara, eu mal vejo a hora, assim, de poder estar junto com a galera e da gente poder se reunir e aproveitar da presença um dos outros, tá no nosso espaço lá que ficou muito bacana. Importante. Enfim, cara, tô assim, felizão pensando nisso e com ansiedade para isso, assim, em bom sentido, né? De estar Sim. visando isso, eu quero muito isso. Eu acredito que a vida da igreja e a própria maneira da sociedade funcionar, ela vai ter que ser repensada depois da pandemia. Até eu estava ouvindo alguns pastores falando sobre isso, né? Sobre as reflexões que a igreja vai ter que ter para essa pós-pandemia. E, cara, acredito que uma das coisas que vai ficar muito marcado, pelo menos para mim, acredito que para a igreja como um todo, é o valor que tem da gente poder se reunir, da gente poder estar junto, da relação
próxima, porque de repente nos foi sequestrado isso, nos foi tirado isso, e acredito que a gente era tão normal, era tão corriqueiro que a gente não valorizava com a devida ênfase que merecia, né? E eu acredito que para mim essa vai ser uma das primeiras coisas assim que vai me chamar à mente, cara. Como é precioso estar junto, como é bom poder fazer uma pipoca, comer ali com a galera, tomando um cafezinho e, enfim, cara, é gostoso demais. E com essa visão, com esse pensamento aí que eu oro ao Senhor, pedindo que Ele nos devolva isso, né, essa possibilidade e que a gente valorize mais, né, o poder estar junto. Às vezes a gente acaba não valorizando. Mano, vou orar Sim, aí para a nossa caminhada, então. vai tranquilo. Beleza? Show de Beleza. bola. Querido Deus, amado Pai, obrigado porque a gente pode estar aqui, Senhor, mesmo distantes fisicamente, mas unidos em Ti, com um só pensamento, reunidos aqui, meditando acerca do que o Senhor fez por nós e o que o Senhor fará por nós, acerca da Tua palavra, que logo mais estaremos estudando e meditando. Ó Deus, que as distrações ao nosso redor possam ser afastadas e que a nossa mente, mesmo longe fisicamente, nós possamos estar focados e centrados para aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite aqui. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor abençoe a vida do Marcos, que vai nos trazer a palavra logo mais, que o Senhor possa estar abençoando ele e que o Senhor possa estar derramando a sua sabedoria através da vida dele, Deus. Ó Pai, que a gente possa estar se reunindo o mais breve possível, conforme a tua ação permissiva, que o Senhor esteja dando sabedoria para as autoridades, que o Senhor possa estar abençoando a saúde do nosso povo e que o Senhor nos dê sabedoria para sabermos o momento certo de voltarmos a nos reunir, para que a gente possa fazer isso com responsabilidade, Pai. Assim nós te pedimos, assim nós te louvamos, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em nome santo de Jesus, amém. Amém. Amém, mano. Obrigado. Valeu, mestre, tamo aí. Até daqui a pouco. Até daqui a pouquinho. Então, pessoal, agora nós vamos passar para o nosso momento de onde nós cantamos, e eu não, na verdade, onde algum convidado canta, né? Cadu, tudo certo aí, meu irmão? Vai contigo aí. E aí, brother? E aí, meu, boa noite. Meu, a camiseta do Naruto, cara. É, Naruto, aham. Naruto não tem pai, cara. Aí, meu, Saudade, cara. Saudade. saudade também, cara. Saudade tua, Terça-feira não a tô não gente te vendo nem no serviço, eu tô te vendo, né? pior, né, meu? De férias, tá bom? Mas terça-feira eu volto pra aloprar um pouquinho aquela firma. Beleza, coisa boa. Contigo, toca a ficha, tu que manda. Beleza? Como de costume, eu quero só ler um versículo antes de começar. Tava refletindo essa semana. Tá lá em 1 Pedro 3,15. 1 Pedro 3,15. Fala o seguinte: Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que é em vocês. Estava pensando sobre quando alguém me pergunta qual é a razão da minha esperança, quando alguém me pergunta por que eu sou da igreja, por que eu sou crente, tu é crente? Tu é evangélico? Como assim? Então, esse versículo me lembra disso, sabe? Antes, santifiquem Cristo no seu coração. E aí assim a gente vai estar pronto para responder todo aquele que nos perguntar qual é a razão da nossa esperança. Qual é a razão da minha esperança? Qual é a razão da minha esperança por ir numa igreja todo sábado e todo domingo? Ou por viver uma vida para um cara que um dia morreu por mim, sabe? Então, andei pensando nesse versículo nessa semana, que é um versículo que eu gosto demais. E muita gente, ou muitos de nós, ou às vezes a gente mesmo, tantas vezes esquece disso, né? Esquece de santificar Jesus Cristo no nosso coração. E acaba não tendo como responder qual é a nossa esperança, porque a resposta é não sei. Vou lá pra brincar com as crianças. Vou lá pra cuidar do cultinho. Mas qual é a tua esperança, sabe?
Qual é a tua esperança com tudo isso? Então, eu acho que é mais uma reflexão mesmo que a gente pode fazer Amém. durante a nossa semana. Qual a razão da nossa esperança? Agora sim eu vou pra música. Confesso que eu tô nervoso, é uma música que eu nunca cantei, nunca toquei. Eu só conheci ela em espanhol, a Mari eu acho que conhece ela. Eu não posso te ajudar, tá? Infelizmente. Ou Que te bom, que atrapalhar. Dá pra ouvir de boa? De boa, tranquilão. Beleza. Então eu vou parar de gritar então. Enfim, é uma música que eu só conheci em espanhol. A Mari eu acho que conhece, se chama Sublime Graça. Então, se você conhece, pode cantar aí na sua casa comigo. Eu vou tentar mandar aqui, tá? Perdão pelos erros desde já. Vai embora. Passos minha alma estava, mas por tua graça perfeito sou. Sem nada em troca, fui resgatado, me libertou, me libertou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Oh, fui cego e agora eu posso ver, perdido e me encontrou, e agora eu posso ver. Posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida ele entregou. Falhas e com fraquezas, e o tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso pro mundo ver o teu poder. Oh, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Oh, fui cego e agora eu posso ver, perdido e me encontrou, e agora eu posso ver. Posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida ele entregou. Essa é a música. A próxima que eu quero cantar pra gente também lembra sobre essa graça de Deus que foi nos derramado lá na cruz, quando Jesus morreu por nós. É Pra Sempre, do Fernandinho. Essa acredito que a maioria do pessoal conhece. Se não conhece, ouve aí, ora, faz a música uma oração pra ti, fecha teu olho, conversa com Deus, ouve a música, ouve a letra. É isso aí. Social, ali estava o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue dele, o peso do pecado, ele levou. Pai o abandonou,
mesmo. E leva sempre o filho. A guerra começou, a morte ele inventou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre, exaltado é, para ser adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Queria orar com vocês para encerrar, somente louvor, e agradecer a Deus porque a gente tem a oportunidade de estar junto aqui. Pai, obrigado por essa noite, obrigado porque Tu nos dá vida, obrigado porque Tu nos dá o direito a viver. Obrigado por isso, Senhor, porque é um Deus misericordioso, um Deus justo, um Deus de amor e que nos ensina tanta coisa. Mesmo longe um do outro, a gente tem a oportunidade, Pai, de estar aprendendo contigo, estar louvando a Ti com cânticos e com a nossa vida mesmo. A gente é muito grato por isso, Pai, por ser uma igreja que se esforça para estar junto e, por menor que seja o nosso recurso, a gente luta por isso. A gente tenta estar junto para ter a comunhão com o Senhor e com os irmãos, Pai. Eu oro a Ti e agradeço por essa noite, peço pelo preletor que vai pregar para a gente essa noite e cuida de cada pessoa que estiver ouvindo, Pai, seja ela visitante ou não, que o Senhor esteja tocando o coração dela de alguma forma, abrindo os ouvidos, a mente e o coração para ouvir a mensagem essa noite. Em nome de Jesus que a gente ora a Ti e agradece. Amém. Amém, Caduzão. Obrigado. Valeu, mano. Vamos se falando aí, meu brother. Pode crer. Pá. Deu. Pessoal, então agora eu vou chamar o Marcos novamente. O Marcos vai estar nos direcionando aí na nossa mensagem de hoje, do Espaço Jovem. E vai estar com ele aí. Bora, Marcão, é contigo aí. Tudo certo? Fica à vontade, meu querido, tá? Qualquer coisinha, dá um grito aí. Ok. Boa noite, pessoal. Meu nome é Marcos. Então,
conheço o Igor do seminário, a gente fez ali algumas cadeiras juntos no seminário. Ele pediu para mim, então, trazer uma palavra nessa noite. E antes de começar, eu quero orar, né, com todos vocês, para que Deus esteja abençoando esse momento aí. Amém? Senhor nosso Deus, amado Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos ao Senhor por este tempo, por esse momento que temos. Te pedimos que o Senhor esteja abençoando, Senhor, a palavra que vai ser falada nesta noite, que o Senhor possa estar, ó Deus, dando ali um entendimento, Senhor, a todo o coração nessa noite. Que a Tua palavra, Senhor, venha a nos transformar também, a nos ensinar, ó Senhor, que possamos aprender, ó Senhor, e aplicá-la nas nossas vidas. É no Teu nome, ó Senhor, que eu oro e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, eu tenho um grande prazer em estar aí falando com vocês nessa noite. E um dos textos que eu gosto, eu já queria há um tempo já estar aí compartilhando e fazendo dele uma mensagem, é o texto de Atos, capítulo 17, versículo 10, até o 15. Mas antes de ler, eu vou explicar alguns motivos desse texto. Por que eu escolhi compartilhar esse texto com os irmãos? Muitas vezes nós vemos tantas notícias, e eu digo notícias muitas vezes verdadeiras, mas em alguns momentos notícias falsas. E muitas vezes nós recebemos essas notícias e ao mesmo tempo nós compartilhamos essas notícias. E nós não verificamos a fonte. Eu tinha como praxe, muitas vezes, verificar a fonte de notícias. E quando tu recebe uma notícia de alguém que você conhece, o que acontece? Você não confere. E logo no início dessa pandemia, eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp. Naquela época que ninguém encontrava álcool gel em lugar nenhum, nenhum supermercado, nenhuma farmácia, em nenhum estabelecimento. E eu recebi a mensagem que era para cadastrar o número do meu WhatsApp, e depois disso eu receberia 500 ml de álcool gel. E eu caí nessa. Fui ali e compartilhei. Tu compartilhava e aquele link ali tu tinha que compartilhar. Eu já tinha visto isso já algumas vezes e deu bobeira e eu acabei compartilhando o link com outras pessoas, porque você é como se fosse uma pirâmide aquilo. Você recebe o link, você faz o seu cadastro, mas você tem que botar o número de outras pessoas. E aquelas pessoas vão compartilhando com outras porque elas acreditam que aquilo que tu está compartilhando é verdade. E na verdade era uma mentira, né? Não, era uma fake news, como dizem nos dias de hoje. E eu acabei compartilhando uma mensagem que não era verdadeira. Já recebi várias outras mensagens, né? Essa do álcool gel foi a mais recente. Então, muitas vezes quando a gente está querendo algo que as pessoas estavam querendo, né? Todo mundo está querendo comprar álcool gel e era só lavar, né? Só lavar a mão no banheiro, né? Na sua casa. E eu acabei ali compartilhando isso. Teve uma outra que eu recebi, que daí eu fui conferir, né? No site dessa empresa, é uma empresa de calçados, né? E ela dizia assim, você faz o cadastro aqui que você vai ganhar um par de tênis. Eu disse assim, mas está muito fácil isso, né? Então, são coisas que a gente recebe e muitas vezes a gente compartilha. E o texto que a gente está falando, que vai falar nessa noite, é o texto onde Paulo está falando lá em Bereia, para os bereanos. E o título da mensagem, ou da pregação, ou da preleção dessa noite é Confere na Palavra. Muitas vezes nós ouvimos algumas coisas referente à Bíblia, referente a Cristo, e são distorcidas. São coisas que não são verdades. E a gente acaba, muitas vezes, aceitando aquilo, não que a gente não saiba a verdade através da Bíblia, mas a gente, muitas vezes, por não conferir na palavra, né, na Bíblia, a gente acaba sendo enganado. E aquilo que é uma mentira, que é uma coisa que não é verdade, acaba fazendo parte das nossas vidas
porque a gente não concluiu ou não conhece. Por isso que é importante, quando a gente começa a nossa caminhada com Cristo, o nosso andar diário, né, através da oração, através da palavra, né, da leitura da palavra, do devocional, e isso faz parte do nosso crescimento. Eu falo isso porque nós vamos aos cultos, né? Nesse momento a gente não está podendo, né, frequentar os cultos presenciais, que seria o culto público, né? Mas a gente tem, então, o culto online, e a gente tem diversas pregações na internet. E, ultimamente, você deve ter visto, né, assim como eu, deve ter visto diversos pregadores. E o que me levou a preparar a mensagem dessa noite foi principalmente a parte onde a gente ouve muitos, que são chamados hoje pregadores coachings, né? Você já deve ter ouvido isso. Pregadores que têm uma boa dicção, pregadores que têm ali um domínio muito bom daquilo que estão querendo atingir, mas o ego, né, totalmente longe de Deus, mas mais voltado para o homem. E vendo essas mensagens, essas pregações, muitas pessoas são enganadas. Muitas pessoas, na era digital, você entra em embates em redes sociais por conta disso. As pessoas começam ali a dizer, não, aquela palavra é boa, a pessoa não está falando nada de errado, mas por trás daquela mensagem ali que a pessoa está transmitindo, o foco não está em Jesus. Jesus está fora do foco, e quem está no foco é o homem. É o eu, é Deus em segundo lugar, e o meu ego em primeiro lugar. Falando que o homem é mais importante, distorcendo a palavra. E é com base nisso que eu preparei a mensagem dessa noite. E eu vou estar lendo primeiramente, então, agora o texto para a gente dar andamento a essa ideia. Tá? E fala o seguinte, lá em Atos, capítulo 17, versículo 10, a partir do versículo 10. Atos, capítulo 17, a partir do versículo 10. O texto da boa e infalível palavra do Senhor diz assim: logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Quando chegaram lá, eles foram à sinagoga. As pessoas dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica e ouviam a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as Escrituras Sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Assim, muitos judeus naquela cidade creram, e também não judeus, tanto mulheres da alta sociedade, como também muitos homens. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo tinha anunciado a palavra de Deus, também em Bereia, foram até lá e começaram a agitar e atiçar o povo contra eles. Então os irmãos enviaram Paulo imediatamente para o litoral. Porém, Silas e Timóteo ficaram em Bereia. Os irmãos que protegiam Paulo o levaram até a cidade de Atenas. Depois voltaram para Bereia, levando um recado de Paulo. Ele pedia que Silas e Timóteo fossem encontrá-lo em Atenas o mais depressa possível. O que esse texto aqui nos mostra? Nós vemos aqui que eles conferiram na palavra. O texto dessa noite aqui, a mensagem dessa noite que eu tenho como título, confere na palavra. Quando você ouvir alguma pregação, você vai conferir na palavra. É claro que você tem o pastor aí, o Iven, amigão, um abraço para ele. O Igor também aí, se formou no seminário, só esperando o seu conselho, né? Tem aí o Renan também. São bênçãos do Senhor. E nós, todos os dias, ao entrar na internet, ouvimos pessoas falando. E nesse caso, quando a gente não conhece a pessoa,
até o momento que a gente sabe que ela é uma pessoa que está falando realmente da palavra do Senhor, da forma autêntica e genuína como ela deve ser, né? Nós temos que conferir. E até mesmo quando nós conhecemos a pessoa, nós temos que conferir. E nós temos muitas informações, né? No nosso dia a dia, nós recebemos muitas coisas, como eu disse, que são verdadeiras, né? Olhando algumas mensagens, e algumas mensagens que são de pessoas que não pregam a verdade. Então é esse discernimento que a gente deve ter quando a gente escuta uma pregação, escuta uma mensagem, para saber se aquilo que a pessoa está falando, se ela está de acordo com aquilo que está na palavra. Se aquilo que a pessoa está levando como palavra, se realmente é palavra. Como é que a gente faz isso? O que é verdade e o que é fake no contexto cristão? Como é que a gente faz para discernir isso? A gente vai discernir isso realmente estudando o texto, realmente conferindo na palavra. Quando a gente entra no texto de Atos, nós vemos aqui que os crentes de Bereia, o que eles fizeram? Eles foram conferir aquilo que Paulo estava falando na palavra. Nós vemos que o que eles fizeram? Eles foram na Torá, na lei. Eles foram na instrução que a lei tinha lá no Pentateuco. Então, eles foram verificar se aquilo que estava sendo dito por Paulo se condizia com o que tinham eles como palavra. E nós temos, nesse encadear aí, descobrir a verdade, consultando na fonte. É a única forma. Quando nós recebemos uma notícia, eu me lembro, por exemplo, de algumas notícias que eu recebi, e a primeira pergunta que faz é se é verdade aquilo que a gente está escutando, se aquilo que a pessoa está falando, se aquilo ali confere ou não confere. Porque muitas vezes a gente não acredita naquilo que está sendo dito. Então, no contexto cristão, descobrir a verdade só tem uma maneira: consultando na fonte. E a fonte é a palavra de Deus. A atitude dos bereanos ali foi que eles tiveram, foi conferir aquilo que Paulo estava falando. Foi a atitude que eles tiveram, foi a melhor atitude, porque eles não conheciam Paulo, aqueles judeus que estavam ali escutando ele na sinagoga não conheciam ele, e como é que eles iam saber se aquilo que Paulo estava falando estava de acordo? Lembrando que nós não tínhamos aqui Novo Testamento, não tinha Google, não tinha o teu pastor, então não tinha como mandar um zap, não tinha como mandar ali pelo Instagram uma mensagem. Como é que eles fizeram? O que eles fizeram? Eles foram conferir na palavra. Eles foram na fonte que era autêntica e genuína. Então, quando nós nos deparamos com qualquer situação em que pode gerar uma dúvida referente àquilo que determinado pregador está falando ou dizendo, se aquilo ali você fica na dúvida, você deve buscar aonde? Na fonte, na palavra de Deus. Não tem outro meio. Não adianta você buscar em outro lugar. Você pode consultar o seu pastor, você pode consultar um irmão, que tem ali tempo na fé, mas o melhor local para você buscar é a palavra de Deus. É onde você vai encontrar realmente se aquilo que está sendo colocado está de acordo ou não está de acordo. Eu trago aqui um exemplo muito, muito simples, que eu tive há um tempo atrás, e daí contando uma história do meu dia a dia. Eu trabalho numa empresa, na área da educação. Meu cargo é administrativo e eu trabalho na parte financeira. Eu tinha um outro colega que ele dava um suporte na parte financeira, na parte de recebimentos de valores. E o que aconteceu? Determinada noite,
eu ficava até às 18, determinada noite tinha um pagamento. E ele recebeu esse pagamento, e era à vista. É raro você ter um pagamento na parte da noite à vista, num valor que era um montante de mais de R$ 3.000. E o que aconteceu? A pessoa que foi pagar com notas de R$ 100. Aproximadamente, né, R$ 3.800 em notas de R$ 100. No outro dia, eu cheguei, né, fui fazer o fechamento de caixa, né, para encaminhar o dinheiro para o banco, porque tem um limite para caixa. E na hora que eu estou conferindo as notas para saber se o valor estava correto com o que nós tínhamos ali de saldo no caixa, eu passo a mão numa nota e eu noto que ela tem um aspecto diferente, né? Era uma nota falsa, uma nota de R$ 100. E o que aconteceu? Né? Esse colega, né, ele passou despercebido por essa nota. A nota parecia tão parecida com uma nota de R$ 100 de verdade, né? Se você olhar assim, ela passa, né? Mas se você analisar ela melhor, você vai ver que ela era uma nota falsa. Tinha ali, né, indícios, né, de que aquela nota era falsa, né, pela forma, mas quando você conhece a verdade, que eu quero ilustrar com essa história, quando você conhece a verdade, quando chega algo que é falso, você vai refutar, você não vai conseguir. Né? Passou despercebido por ele. Né? Nós temos o Banco Central do Brasil, que ele tem ali, né, um passo a passo, como é que você faz para descobrir, né, uma nota, quando ela é falsa ou quando ela é verdadeira. Tem dispositivos na nota. Né? E para nós cristãos, o nosso dispositivo para saber se aquele ensino que está sendo dito é falso ou se é verdadeiro é através da palavra. Quando ele passa, né, pela palavra, ele vai estar nítido para você que aquele ensino é verdadeiro ou ele é falso. Então, quando nós tivermos dúvidas referente àquilo que a gente está recebendo como palavra, se é verdade ou não é verdade, a gente não precisa buscar em qualquer outro lugar a não ser na Bíblia. A palavra de Deus, que é inspirada por Deus, que serve para a nossa instrução. Então, é muito fácil, mas muitas vezes a gente se esquece. E é muito importante para nós, como cristãos, termos esse relacionamento com Cristo. Eu falei dessa história justamente porque quando você conhece a verdade, você não aceita a mentira. Quando você conhece a verdade, você não aceita algo que é falso. Você não aceita um evangelho que é corrompido. Você não consegue, aquilo ali não passa por você. No momento que você receber aquilo, você conhecendo a palavra, conhecendo a verdade, conhecendo aquilo que é genuíno e verdadeiro, né, que a gente recebe, você vai dizer, olha, isso não é a palavra de Deus. Isso não está correto, não está de acordo com aquilo que eu recebi, que eu estou passando para outras pessoas. E nós vamos aprendendo com o tempo. Nós vamos vendo vários ensinos e a gente vai dizendo, olha, isso é de Deus, isso não é. E nós vamos crescendo a cada dia com discernimento através da oração, através da ação do Espírito Santo, através da palavra que nos é conferida. Então, a atitude dos bereanos, voltando aqui para o texto, diante daquilo que Paulo estava falando. A atitude deles foi o quê? Que era referência para eles. O que é referência para aquilo que você quer saber? Quando você quer saber a verdade sobre a palavra, quando você quer saber a verdade, se aquela fonte é confiável ou não, se aquilo que você está escutando é confiável ou não, se aquilo é verdadeiro, se aquilo é seguro, se aquilo que você está recebendo é a palavra de Deus. É ali que você vai ter realmente, a segurança de que você não está sendo enganado, de que você não está sendo, de alguma forma, levando ali gato,
levando o gato por lebre, né? Então, você tem que conferir. E eu quero destacar nessa noite aqui 3 atitudes que todo cristão deve ter com base no que os bereanos fizeram. 3 atitudes básicas, avaliando aquilo que Paulo estava falando, tá? A doutrina e o ensino que Paulo estava falando ali, tá? Que os bereanos tiveram, tá? Então, com base no que os bereanos estavam falando, avaliando com base no que os bereanos estavam, né, avaliando ali do que Paulo estava falando, tá? A doutrina, o ensino, se estava de acordo com a lei. Então, 3 atitudes. A primeira atitude que eu quero destacar no texto, e eu vou ler novamente o texto que está lá em Atos 17, no versículo 11, diz o seguinte: as pessoas dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica e ouviam a mensagem com muito interesse. A primeira atitude que todo cristão deve ter, referente àquilo que escuta, aquilo que ouve, é investigar. Se você estiver na dúvida, você deve investigar. Eles ouviam a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as Escrituras Sagradas. É isso que o versículo 11 está nos dizendo. Muitas vezes nós podemos ficar com vergonha de perguntar algo. Muitas vezes quando a gente está chegando, talvez, em algum local, e a gente ouve alguma coisa, e alguém pergunta, está com dúvida? E a gente não fica quieto, a gente não fala. A gente fica com vergonha. E podemos ficar muitas vezes com vergonha, né, quando estivermos em dúvida. Mas, nesse caso, faça algumas perguntas. Né? Onde está dizendo isso? Aquilo que está sendo pregado, onde aquela pessoa está tendo como base para estar falando para você? Aquilo que está sendo ali dito, é isso mesmo? Onde é que está na palavra? Será que é verdade mesmo? Porque dessa forma nós não iremos nos confundir. Quando nós colocarmos realmente, né, fazendo essas perguntas. Porque o embasamento para qualquer pregação, ele deve ser feito na palavra. Né? Ele deve ser buscado através da palavra de Deus. Então, primeira atitude que todo cristão deve ter, avaliando aquilo que os bereanos fizeram ali quando Paulo estava falando, é investigar. Eles não deixaram ali, né, ficar na dúvida. Eles não ficaram na dúvida diante daquilo que estava falando, mas eles investigaram, eles foram atrás. Eles foram ali estudar. A segunda atitude que eu quero destacar nessa noite, que os bereanos tiveram ali, segundo o texto de Atos, capítulo 17, versículo 11, foi verificar. Eles verificaram. O texto vai nos dizer o seguinte, a parte B ali. Todos os dias estudavam as Escrituras para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Todos os dias eles estudavam para saber se aquilo que Paulo dizia era verdade. Estudar, né, faz parte da verificação. Faz parte nós estudarmos, irmos atrás, conferirmos se aquilo que está sendo dito, se aquilo que está sendo pregado, se aquilo que está sendo anunciado está ou não na palavra. Se está de acordo com aquilo que nós recebemos, que é verdadeiro, que é genuíno, que é bíblico. Se aquilo está fora da Bíblia, não é a palavra de Deus. Pode ser o pensamento de qualquer pessoa, pode ser o pensamento de qualquer homem, pode ser o ideal de qualquer pessoa. Mas se aquilo que está sendo dito ali não estiver na palavra,
não deve ser aceito. Eu não estou falando aqui, né, eu estou falando aqui de mensagens onde Cristo fica em segundo plano, onde o homem é exaltado, onde no coração fica o ego, onde fica o homem. Tinha um tempo atrás, né, eu lembro do Palavra da Vida, até onde foi que eu conheci o Iven, na época que nós fazíamos, né, parte da equipe, o Iven deve lembrar disso, né? E teve um tema que falava, eu sou o segundo. Porque eu sou o segundo. Né? Muitas vezes você, quando está participando de uma competição, você chegar em segundo para alguns, ou perder uma competição, não é bom, ninguém gosta de perder. Né? Mas porque eu sou o segundo, porque Cristo é o primeiro. Porque eu fico em segundo lugar quando Cristo está em primeiro lugar na minha vida. Então, quando nós vemos aqui o que os bereanos estavam fazendo, eles estavam estudando, estavam verificando, eles estavam conferindo para ter a certeza se era aquilo mesmo que Paulo estava falando. E nós temos a certeza, né, de que a palavra de Deus que estava sendo pregada ali, porque ela está aqui, está registrada, foi uma palavra que fez diferença na vida daquelas pessoas. Nós vamos ver no final do texto o que aconteceu. O que ocorreu, porque a palavra estava sendo pregada de forma genuína e verdadeira por Paulo. A terceira atitude que eu quero destacar que todo cristão deve ter é comparar. Tem que comparar. Então, a primeira atitude que eles tiveram, que todo cristão deve ter e que os bereanos tiveram, é investigaram. A segunda, eles verificaram. A terceira, compararam. O que eles estavam fazendo? O ponto para eles comparar, né, era a Torá, era a lei, o Pentateuco, os cinco livros de Moisés. Foi isso que eles tiveram ali como base para comparar. Se aquilo que Paulo estava falando, tá, estava de acordo com as escrituras do Antigo Testamento. É isso que eles fizeram. A nobreza deles se deu principalmente pela atitude de receber o ensino e comparar. A atitude deles foi excelente. A atitude que eles tiveram ali de comparar, não que eles estavam ali, né, eram judeus que estavam ali ouvindo a Paulo, né? Não que a atitude que eles tiveram ali ela foi louvável. A palavra vai falar que a nobreza deles, a forma com que eles tiveram para receber. E a mesma forma que nós devemos ter hoje, de receber, né, uma pregação, receber a palavra e verificar. Eu falo isso principalmente na era que nós estamos vivendo. Eu comecei a introdução falando, né, sobre uma era aí de fake news, uma era que nós vivemos que a gente pergunta para a pessoa, muitas vezes, quando nós recebemos uma notícia, se aquilo é verdade mesmo. E, infelizmente, no meio do Evangelho, tem muitas pessoas que se aproveitam e utilizam da palavra para pregar aquilo que não está na palavra. E pessoas aceitam aquilo que não está na palavra como sendo verdadeira, como sendo algo que Cristo, né, está ensinando a nós. E não é. Eu não estou falando de igrejas genuínas que pregam a palavra, né? Estou falando infelizmente, de igrejas que distorcem a palavra e levam a palavra para um outro lugar. Um lugar de interesse, um lugar de barganha, né? Um lugar onde parece, como eu já ouvi falar, né, parece um açougue, né, onde você vai ali, né, e pede. Então, continuando, né, aquilo que eu estava falando, muitas vezes as pessoas, né, chegam e pessoas que estão se aproveitando do Evangelho fizeram do Evangelho um negócio, fizeram do Evangelho algo que não é bíblico.
algo para ganhar, infelizmente, ganhar dinheiro e não ganhar vidas. E o propósito do Evangelho é realmente ganhar vidas. Ganhar vidas para Cristo. E quando você tem um Evangelho que faz com que pessoas não sejam, eu diria, não sejam ensinadas, sejam ali, na verdade, enganadas. Um Evangelho que não é genuíno. E muitos, nos dias de hoje, nós vemos aí muitas pessoas tendo isso como um negócio. E Evangelho não é negócio, Evangelho é vidas para Cristo. Então, as 3 atitudes que quero relembrar aqui que os bereanos tiveram, que todo o cristão deve ter, é investigar. A segunda atitude, verificar. A terceira atitude, comparar. Eles foram fazendo essas etapas. E o resultado disso, se a gente olhar no texto, o que aconteceu, muitos desses judeus simples e abertos ao ensino creram. Creram porque aquilo que Paulo estava falando estava de acordo. Ele remetia a Cristo. Ele falava sobre Cristo. O propósito de Paulo ali não era ensinar qualquer coisa. Paulo tinha um propósito ali de levar vidas ao encontro de Cristo. E foi isso que aconteceu. Muitos receberam ali e creram. Receberam aquele ensino. Um ensino genuíno, um ensino verdadeiro, um ensino que salva vidas. É o ensino através da palavra. E com eles, ali com aqueles judeus, um grande número de mulheres também creu. Um grande número de mulheres gregas e de alta posição, e não poucos homens. Vamos continuar lendo o texto lá de Atos, capítulo 17, ali a partir do versículo 12. Olha o que aconteceu quando a palavra de Deus foi pregada de forma correta, de forma genuína, de forma verdadeira, diante daquilo que é o correto. O versículo 12 de Atos 17 diz assim: assim muitos judeus naquela cidade creram, e também não judeus, tanto mulheres da alta sociedade como também muitos homens. Esse foi o resultado. Muitas pessoas creram. Creram porque, como a gente viu, investigaram, sim, verificaram e compararam se aquilo que estava sendo ensinado estava de acordo com a palavra. Eles estavam ali estudando, lembrando que aquilo que Paulo estava ensinando era ali através da lei, através do Pentateuco. E uma das coisas que, para terminar já esse momento, uma das coisas que nós temos, que o Evangelho faz, é que quando ele chega, ele não terá neutralidade. Quando o Evangelho chega, ele não terá neutralidade. As pessoas ali, muitos que ouviram, muitos judeus, muitas mulheres gregas que estavam ali acompanhando, aceitaram esse Evangelho. Aceitaram, reconheceram. Esse foi o resultado. Creram no ensino que Paulo estava dando ali. Então, quando nós recebemos o Evangelho, nós tomamos uma posição para Cristo. Ou também aqueles que não creram. O versículo 13 vai dizer o seguinte: mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo tinha anunciado a palavra de Deus, também em Bereia, foram até lá e começaram a agitar e atiçar o povo contra eles. Aqueles mesmos que lá no início do texto de Atos 17, a gente não leu aqui, mas os mesmos que lá no início estavam, como diz ali, arrumaram algumas pessoas
e foram ali de forma muito traiçoeira, de forma muito... as pessoas que estavam desocupadas, o texto vai falar ali, desocupados, e foram ali fazer com que Paulo fosse embora. E quando eles souberam que Paulo estava em Bereia, eles foram atrás. Mas mesmo assim, o evangelho ele foi pregado. Ele foi, como nós vimos nessa noite, ele foi ali investigado, no sentido de aquilo que eles ouviram se estava de acordo, eles verificaram e eles compararam. Nos dias atuais, quando você receber um evangelho que não é aquilo que está na Bíblia, quando você receber algo que difere da palavra de Deus, você deve investigar, você deve verificar e você deve comparar. Você deve fazer essa análise, realmente para não ser enganado. E eu falo isso porque muitas vezes parece, tem tantas coisas adentrando, muitas vezes dentro das igrejas, como um ensino que é bom, e muitas vezes não é a palavra de Deus. Não é aquilo que Deus tem como propósito nos ensinar. Tá? Então, agradeço a todos que estiveram acompanhando aí. Vamos orar agradecendo a Deus por este tempo. Agradeço o convite do Igor. Que Deus possa estar abençoando aí esse restante do tempo aí nosso. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, amado Pai, nós te agradecemos. Te louvamos, ó Senhor, porque o Senhor nos deste a tua palavra, Senhor. E através da tua palavra que nós te conhecemos, é através da tua palavra que o Senhor fala conosco, ó Deus. Através, ó Senhor, da tua palavra, nós temos, ó Senhor, o conhecimento, ó Senhor, de quem tu és, de quem nós somos. Eu te peço, ó Deus, que esteja abençoando, ó Senhor, este grupo, ó Senhor de Eldorado, que o Senhor possa estar ali fazendo a cada dia frutificar cada vez mais. E o trabalho, ó Senhor, que foi iniciado, nós sabemos que não é em vão. Nós pedimos, ó Deus, que esteja abençoando, Senhor, essa cidade. Faça com que a semente, ó Senhor, que foi plantada um dia, que ela venha, Senhor, dar mais e mais frutos. Que as pessoas que ainda não te conhecem ali, ó Senhor, possam entregar as suas vidas ao Senhor e conhecer esse evangelho, ó Senhor. Assim como os bereanos conheceram ali um dia, porque chegou até eles a palavra através de Paulo ali, Senhor, e um dia chegou até nós, Senhor. Que possa chegar, ó Senhor, também ali em Eldorado, Senhor, para aquelas pessoas que ainda não te conhecem, para aquelas pessoas, ó Senhor, que estão nas listas, ó Senhor, de oração, para amigos, Senhor, para parentes, ó Deus, que precisam conhecer o Evangelho. Que o Senhor possa estar abençoando, ó Senhor, grandemente ali o pastor Iven, abençoando ali a sua esposa, ó Senhor, todos os líderes que estão envolvidos ali no trabalho, ó Senhor, em Eldorado. Que o Senhor possa dar, ó Senhor, a eles coragem, Senhor, intrepidez, ó Senhor, para a pregação do teu Evangelho. Que eles possam lutar, ó Senhor, a cada dia, tendo a certeza que a vitória é no nome do nosso Senhor Jesus. É no teu nome que eu oro. Jesus. Amém.